Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. E aí, como é que foi passar pela lua, né? Olhar para as sombras, para os espelhos, analisar o que efetivamente o outro está me mostrando, a partir de mim mesmo, né? Porque na realidade o conceito do espelho, como nós falamos, é o outro refletindo um comportamento, né, um sentimento, um pensamento que na realidade está dentro de mim. E isso é um conceito assim muito interessante, que eu acho que traz um engrandecimento enorme para nós, né? E uma coragem também de aceitar no sentido de reconhecer e poder empreender as mudanças, né? De toda aquela escuridão que a lua nos mostra através dos espelhos e também através do próprio reflexo dela, que remete um pouco também à experiência do eremita, que descobriu a própria luz, né? Ele saiu das sombras, e nas sombras ele descobriu a própria luz. Então, assim, são arcanos muito significativos, porque são arcanos que mexem com muita coisa que a gente não quer ver, que a gente não quer enxergar, né? E por isso eles são tão importantes, de fazerem parte dessa jornada. E hoje nós vamos falar do Sol, e como nós tínhamos dito, essa segunda etapa do Louco, ela vem, né, com as lições, com as reflexões profundas, nas sombras, em seguida traz a luz, e num nível de profundidade cada vez maior. Então, nós temos aqui o arcano 19, que é o arcano do Sol. Eu acho que só de olhar para a carta a gente já sente essa energia positiva do Sol, a luz, a consciência. Literalmente, eu acho que a palavra-chave desse arcano é a consciência, porque é a consciência iluminada, a consciência de quem somos, a consciência do que está ao nosso redor. É como se fosse a queda da ilusão, né, de Maia, né? A retirada do véu da ilusão. Então, a cada vez que nós passamos por esse arcano, a gente tem essa vivência de ganhar um pouco mais de consciência, de trazer luz um pouco mais para as nossas sombras, né? Lembrando sempre que as sombras, gente, a gente acha que as sombras são as coisas ruins, né? Não tem. A gente tem que tentar fugir da polaridade, mas olhar as sombras como uma parte de nós mesmos que ainda não recebeu a luz, não foi iluminada. Uma vez iluminado, ela passa, ela vira o sol, ela vira a consciência, porque a gente passa a ter conhecimento que ela existe, né? E aí nós jogamos luz nela. Esse é um entendimento. E o sol traz exatamente, o símbolo dele é o martelo que rompe o teto opressor da lua. Por quê? Porque ele traz a iluminação para as sombras identificadas na lua. Então, ele ilumina. E na hora que ilumina, nós ganhamos consciência, né? Então, o tarô aqui de Marcelle apresenta a imagem do sol, né, as gotas cósmicas vindo, né, dizendo que o tempo todo essa luz está aí, está chegando para nós, né? Ela não é uma luz que a gente precisa correr atrás dela, ela está dentro de nós, né? E a gente precisa somente ativá-la, acioná-la, acreditar que nós somos luz, que essa luz está dentro de nós e que com ela nós podemos iluminar as nossas sombras, enxergar as nossas sombras. E as crianças representam a polaridade, né, o casamento perfeito de luz e sombra, se unindo. Lembra que nós estamos
caminhando nessa terceira etapa para a consciência da unidade. Então, a tendência agora é tudo ir se juntando numa única coisa, e não separar espírito com matéria, luz e sombra, não, entendermos que somos um único ser integrado, a consciência dessa unidade, que tudo faz parte de mim, e que por isso tudo é divino. Não há separação do que não é divino do que é divino. Tudo é divino, porque tudo vem da mesma essência, tudo vem do cosmos, tudo vem do Criador. E quando a gente começa a entender isto, as situações da vida, a gente ficam tão mais claras, a gente ganha clareza, a gente ganha entendimento, né? E a gente lida com as situações de uma forma mais fluida, mais leve, né? Porque os desafios fazem parte, são as lições que ainda precisam ser aprendidas. E muitas vezes, quando a gente está muito na polaridade, a gente fica sempre reforçando muito esse lado negativo da dor, do sofrimento, e a gente tem que sair disso, né? A gente tem que olhar para as lições como uma coisa que faz parte da minha evolução, que faz parte do nosso crescimento. E o sol traz essa claridade, ele traz essa clareza. E aí ele traz a positividade, ele traz a energia, está muito vinculado ao nosso plexo solar, que é esse chakra, 4 dedos acima do umbigo, que representa o nosso ego. E o sol iluminando o ego, expandindo essa consciência humana para uma consciência mais unificada com o divino, como todo. Então, ele traz essa essência da iluminação. Então, ele é uma carta, esse aqui é o do Waite, né? Ele é uma carta que traz a abundância, que traz a iluminação. Tem uma referência muito grande a Buda, exatamente pela iluminação. E aí as crianças, aqui só nós temos uma criança em cima de um cavalo branco que traz essa questão da pureza, mas da essência, daquilo que é essencial, e remete muito à iluminação da estrela, dessa pureza, dessa essência que está dentro de nós, que uma vez iluminado, nós retornamos à nossa essência. E o próprio cavalo branco, né, fazendo essa referência um pouco também da liberdade, uma vez que eu me liberto das sombras, eu consigo ser mais a minha essência, eu consigo ser mais o divino, eu vou me aproximando do divino cada vez mais, porque eu vou levando mais luz e luz e luz. Então, é o próprio sol da nossa divindade. É uma carta muito positiva, tá, gente? Traz a abundância, a prosperidade, a iluminação, traz a positividade. Então, ela é uma carta que traz boas notícias, vamos dizer assim. Tudo que estava obscuro pela lua passa a ser visto, passa a estar mais claro. É uma carta boa para tomada de decisão, porque diz que está tudo muito claro. E nos traz algumas reflexões, como o que está faltando eu enxergar na minha vida? Quais sombras que eu já tenho o conhecimento e que eu ainda não fiz a transformação? O que precisa ser iluminado? Como eu posso elevar o meu coeficiente de luz, né? E sempre, se a gente está remetendo às vibrações mais altas, como a alegria, o entusiasmo, o otimismo, de enxergar a vida com mais esperança, com mais fé, com mais clareza a respeito de quem nós somos e a respeito de tudo que nós podemos
O tarot está sempre trazendo, sempre remetendo ao fortalecimento da nossa capacidade de criar, de resolver as situações, de enxergarmos as situações com mais leveza, com mais positividade. Aqui nós temos o tarô medieval, também faz uma referência muito semelhante ao do Waite, né? É um tarô também muito bonito. Esse tarô medieval é um tarô muito bonito. O desenho dele todo em dourado, as cartas são muito bonitas, até o verso dela é muito bonito, né? E ele aqui faz a referência às duas, né? A polaridade e aí ganhando liberdade, né? Caminhando para a unicidade, iluminado pelo sol, por essa certeza de quem nós somos. O sol só traz um alerta, que é o cuidado com a vaidade, porque toda essa luz, toda essa expansão dessa luz pode, ao mesmo tempo em que traz a própria iluminação da consciência humana, também pode trazer essa visão de que eu sou maior, eu sou mais espiritualizado, eu sou mais iluminado, e indo por um lado né, da vaidade, indo para o lado do ego, por exemplo. E, ao mesmo tempo que eu ilumino, eu estou trabalhando um outro lado também desse arcano que pode acabar criando algumas sombras também, né? Então, ele traz esse alerta para ter atenção, para enxergar isto, para observar, né? Já que ganhamos iluminação, observar os pensamentos, observar os sentimentos, trazer para a consciência aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, para que a gente possa ser o próprio observador e trabalhar isso de uma forma não na separação, mas na unidade do ser. Tudo faz parte de mim, né? E a minha essência não é sombra. A minha essência é luz. Nós somos luz na nossa essência. E o retorno para casa, que tanto os estudiosos do tarô falam, é exatamente isso. É o retorno para a luz que nós somos. É o retorno para o reconhecimento da nossa divindade. E não mais dessa separação. Tá bom? E isso a gente vai ver muito daqui a pouquinho lá na carta do mundo, né? que fecha essa jornada com a consciência da unidade. Mas antes de chegar lá, nós temos o próximo arcano, que é o arcano 20, né? Que é um arcano de uma complexidade muito grande, mas assim, muito, muito interessante também. É como assim, você está chegando na linha de chegada, né? Você está próximo à linha de chegada, né? Só que ainda tem algumas coisas a serem trabalhadas para que você consiga chegar. E é exatamente isso que o julgamento nos traz, que é o arcano 20, e que a gente vai conversar, então, no nosso próximo encontro, e estamos chegando ao final dessa primeira jornada do pouco. Acharam que isso ia terminar agora, no arcano 21? Teremos mais conversas por aí, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, muita luz na vida de vocês, nas sombras, né? Vamos ligar o interruptor, abrir a janela e deixar o sol entrar, tá bom? Um abraço, gente. Namastê. Gratidão por estarem aqui.